Boa tarde, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de luz, onde nós sabemos que a presença do Divino Mestre aqui está. E a alegria, então, do reencontro para conversarmos sobre o Mestre Jesus e, junto desta conversa, falarmos um pouquinho de nós, os filhos de um Pai de amor, Deus. Então, perseverar com Jesus. Eu vou trazer uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 27, item 8. O título é Eficácia da Prece. O objetivo, claro, não deixamos de lado a prece em nenhum momento, mas a história que tem neste pequeno trecho de uma beleza e de um ensinamento para os nossos corações, como nós sabemos que todo o Evangelho assim o é. Neste capítulo, ele conta a história de um homem que está no deserto, perdido. E neste momento difícil dele, ele fraqueja, ele se sente sozinho, abandonado, com muita sede. Cai ao solo, cai na areia. E, de repente, ele roga a Deus pedindo assistência. Então, ele faz um pedido, busca uma ajuda naquele momento difícil. Porém, neste seu silêncio, ele acredita estar abandonado, não ter ninguém. Mas, eis que surge uma voz, que seria, como o Evangelho nos diz, um bom espírito, que lhe sugere levantar e andar, e seguir. E logo à frente, ele encontraria um local onde teria água para beber. Ele faz um movimento instintivo, como diz o Evangelho, reunindo todas as suas forças, ele levanta e caminha, ao acaso. E quando ele se dá conta, ele chega a este local, onde tem uma água fresca que vai saciar a sua sede. Renovado com a sua coragem, com a sua persistência e com a sua perseverança, ele segue a caminhada. Esta passagem, ela foi contada de forma resumida, mas eu deixo o convite para que vocês busquem, então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Tudo ele é espetacular. Hoje estamos falando do item 8. Nesta mesma passagem, então, Kardec diz o seguinte: por que esse bom espírito não veio até este homem diretamente e disse, vai por este caminho, segue este caminho? Aí, a resposta dos espíritos é que era necessário que ele usasse da sua força, que ele usasse da sua vontade. Eles usam o termo deveria ajudar a si mesmo. Então, a providência divina está trabalhando, está ajudando desta forma. E a outra pergunta, então, que mais uma vez, por que ele não foi avisado, não foi indicado abertamente? Porque no momento da sua incerteza, porque ele teve a incerteza, Deus precisava que ele provasse. Deus põe à prova a sua fé, a sua resignação, a sua confiança. Passado este momento e esta mensagem, nós podemos então fazer uma reflexão sobre o que é perseverar, o que é perseverança. A perseverança é a vontade, é a determinação, é o comportamento diante de um ato que vai te levar adiante, avante. Jesus, então, Jesus, nós já sabemos, ele é o nosso guia e é o nosso modelo. E tem uma passagem de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que ele nos diz que com a passagem de Jesus na Terra, ele veio então exemplificar a força do nosso Pai, do divino amor, e veio ensinar as leis morais para os nossos corações. Ele veio apresentar a boa nova. Então, este é quem nós deveríamos estar de mãos dadas na caminhada, para perseverarmos com Jesus somente estando com ele na caminhada. A passagem oferece um convite para compreendermos que quando nós estamos no deserto das nossas vidas e que nós
por algum momento podemos pensar que vamos sucumbir, nós nos vemos muitas vezes sozinhos, porque a condição nossa encarnada é realmente de muitas vezes sentirmos a solidão, o abandono de algo que possa nos sustentar, que possa nos ajudar e nos tirar daquela condição. Mas o que acontece em cada coração ainda nesta terra maravilhosa é que nós ficamos em dúvidas desse amor que carrega em cada um no coração, mas também desse amor divino que é o nosso Pai. E aí ele enviou o Mestre Jesus, esse amor divino, para tirar cada um de nós desse deserto íntimo, para nos tirar daquela cova funda da depressão, da tristeza, da insensatez, do medo. Quem não tem medo nessa vida de alguma coisa? O inevitável vai surgir ao nosso caminho, os testemunhos vão vir e nós ficamos sim receosos. Mas aí no deserto, cada um de nós, nos nossos desertos íntimos, temos que lembrar que lá no final daquele deserto, daquela areia, existe um lugar que tem uma água fresca. Mas eu também tenho que lembrar que esta caminhada, ela exige um esforço, exige uma dedicação, exige uma fé. Eu preciso trabalhar constantemente para estar regando este contato com o divino, porque este anjo bom que se aproxima deste homem no deserto, ele já estava com este homem há muito tempo, mas como é que está a audição? Como é que eu estou nesse meu deserto íntimo fechado, nesta cova escura, onde eu não consigo perceber que a todo instante me chega fortalecimentos para perseverar diante das vicissitudes da vida. E quando ele busca um movimento instintivo e reúne as forças e levanta para caminhar ao acaso, pensemos. Foi o momento que ele entendeu que não dependeria somente dele, porque a própria passagem, no final, se vocês lerem, ele faz uma pergunta com ele mesmo, ele fala dizendo, olha como eu fui sábio, vou usar as minhas palavras, como eu entendi que eu precisava ir por aqui, a minha intuição, o acaso. Mas um homem de pouca fé, digamos que o Evangelho fala, mas se eu tenho fé, eu já vou pensar diferente. Deus me intuiu, a bondade divina mais uma vez me indicou o melhor caminho, segue, é por aqui. Então, o convite do Evangelho é isso, é eu a cada dia enxergar que eu posso perseverar e lutar diante das tribulações, que eu posso fazer do meu momento algo precioso e divino. Quando o termo perseverar vem às nossas mentes, pensemos então como uma afirmativa de que é possível, eu sou o detentor desta força. Porque quando o Mestre disse que vós sois luzes, você é a luz do mundo, ele é a luz do mundo e nós somos esses co-criadores desse mesmo Mestre e desse mesmo Pai, esta luz, como nos disse uma amiga outro dia, é esse esforço, é essa perseverança, é esta determinação e disposição. Mas tudo isso requer esforço contínuo, determinação diante da luta e abrir os olhos para captar todo o ensinamento que tem a todo instante na nossa vida, a todo momento. E eu aproveito esta tarde especial para contar uma história para os amigos, para enriquecer mais ainda esta mensagem do Evangelho. O livro se chama Jesus no Lar, do Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. E o título é A Glória do Esforço. Em uma passagem muito bonita, dentre tantas deste livro, Jesus está reunido com Tiago, Pedro e outros apóstolos. Conversam alegremente sobre diversos assuntos. Mas, dentre eles, Tiago, preocupado, fala dos percalços do aprimoramento, das dificuldades da labuta diária na grande seara e se vê muitas vezes sucumbir, enfraquecido pelas dificuldades do dia a dia. Como perseverar? Como se manter firme numa fé viva diante dos obstáculos e ainda assim servir ao Senhor? Esta conversa transcorre maravilhosamente e o Cristo diz para este grupo,
ensino e aproveitamento vai depender do aprendiz. Uma das primeiras respostas de Jesus. Todo o ensino, todo o aproveitamento vai depender do aprendiz. Ou seja, está ao nosso alcance. Acontece a cada segundo diante da nossa vida, dos nossos olhos, do nosso pensamento. Mas este aprendiz, ele tem que estar disposto a perseverar. Ele tem que querer continuar a caminhada firme e forte, aliado ao Mestre Jesus. O grupo ficou confuso diante da fala do Cristo, não se sentindo contente, satisfeito com a frase muito bonita. Então o Mestre Jesus conta uma história, a qual eu vou resumir aos amigos, mas convido para buscarem no livro, na íntegra. Existiu no tempo de Davi um artista, um músico esplêndido, que tinha as notas musicais harmônicas de forma que ele orquestrava e que tocava os corações. Aqueles que assim o apreciavam e o admiravam chegavam na sua casa e ali ficavam, debaixo de árvores frondosas, a escutar as melodias que encantavam os corações. Não existia como ele na região. Ele era único. E nesta casa deste nobre senhor existia um escravo que trabalhava dia a dia na labuta, no silêncio. Ele era considerado um tolo, um surdo e talvez até um mudo por muitas pessoas. Mas ele servia as frutas, ele servia a água, ele servia os vinhos, atendia a todos com respeito e educação. E nestes momentos ele escutava as harmonias, as notas musicais que o seu nobre senhor tocava. Os anos passaram e era assim a vida deste homem, do que tocava suas músicas belas e daquele que servia. Em determinada noite, este senhor saiu para um jantar na casa dos amigos e retorna na noite escura e ouve uma melodia. E encantado, ele pergunta: quem poderá ser sublime anjo tocando desta forma? Pois até então eu nunca ouvi ninguém tocar desta forma. Encantado, ele vai chegando quieto, sorrateiro e percebe que quem está tocando na harpa é o seu escravo. Emocionado, encantado, ele naquele momento percebe que a liberdade daquele escravo tem que ser dada. Torná-lo livre para ele seguir com a sua arte, com a liberdade de tocar para aqueles ouvidos que irão também se encantar como ele. A partir daquele momento, a vida daquele escravo mudou e daquele senhor também. Esta história contada pelo Mestre Jesus, ela é linda e ela toca os nossos corações. Por quê? Porque na noite escura daquele escravo, ele soube aproveitar cada minuto da sua vida. Porque a mensagem que o Neio Lúcio trouxe através do Chico Xavier é que na dificuldade, um escravo, um serviçal, que nada podia dizer, manifestar, ele tinha o cérebro, ele tinha a inteligência, ele era um espírito sagaz, num corpo de um escravo vivendo uma experiência necessária na sua vida. Aquela era a reencarnação dele, servir em silêncio, mas nem por isso deixar de lá na frente, logo à frente, anos, uma oportunidade, servir outros de outra forma. A resignação deste homem, a fé deste homem, porque a passagem diz com mais clareza que ele servia a todos com humildade, com carinho, com respeito. Então o convite do mestre nesta história que ele conta para os seus apóstolos é a resignação, é o servir sempre, firme e forte, de que a companhia do divino nunca nos falta. Mas precisamos, mesmo nesses momentos onde só temos esse mundo íntimo e pequeno que nos parece, a grande seara de trabalho, período de aprendizado, período de colher e período de semear. Dia virá em que eu serei chamada para prestar contas daquele tempo, daquela escola que me foi servida como educandário,
aqui na história, de forma humilde, é relatado um servo dentro de uma casa, 4 paredes, que ele deveria servir constantemente por anos, sem ter a liberdade, sem ter a escolha. Mas nem por isso ele se entregou ao deserto sombrio das queixas, das lamúrias e das tristezas, ou ficou na cova funda da incerteza e da dor, de se sentir menosprezado, de se sentir humilhado diante da vida e dos acontecimentos, de se sentir abandonado, injustiçado diante dos acontecimentos. Ele transformou a sua vida, transformou o seu momento em algo grandioso, que ainda naquela existência ele pôde repartir e oferecer para outros corações. Abençoado o momento que todos temos de reencarnar. Abençoada todas as situações que vivemos nesta vida, que por vezes podemos não compreender. Como nós não sabemos a intimidade deste personagem ao qual Cristo elevou os valores nobres dele. Mas com certeza, no recanto da sua casa, do seu quarto, no momento da noite escura, ele chorou, triste da sua vida. Mas no momento seguinte, a eficácia da prece, a busca de ajuda diante de um anjo bom, a perseverança na certeza da companhia do Mestre Jesus, o fez recuar diante da dor e se levantar e caminhar. Porque na passagem do Evangelho, a qual eu li aos amigos agora, e também para os meus ouvidos, é que quando ele faz, este personagem, ele faz esse movimento instintivo de se elevar, o Evangelho está nos mostrando, nos dizendo, levanta e anda, levanta e caminha, não fica parado, a vida é movimento. O Mestre Jesus, lembremos amigos, o Evangelho nos foi entregue de diversas passagens, contada na casa de diversas pessoas, em diversos locais. Era movimento constante de energia, de fala, de pensamento. Era jogando sementes em todos os lugares. No monte orando, na praia conversando, no silêncio, no deserto. Todos os momentos do Cristo, do Mestre, foram construções de perseverarmos nesta existência com o seu exemplo. É lindo. O Evangelho vai ser sempre esse poema divino, essa harmonia que vai reestruturar os nossos dias e as nossas vidas. Quando estudamos e falamos sobre tão belas passagens, e quando nós conseguimos entender que este personagem, chegando a uma elevação, enxerga este lugar de água fresca, é o que o Cristo quer de nós, nas suas passagens evangélicas. Ele quer isso no dia a dia. Que nós nos elevemos e conseguimos erguer os olhos e olhar além do meio em que eu estou, deste pedaço de terra, deste momento. Olhar além da vida física, aos irmãos do plano físico, e olhar além para a vida espiritual, a qual nós todos estamos certos de que chegaremos um dia e que cada passagem dessa nos levará gradativamente à compreensão desta comunhão de amor com o Mestre Jesus. Quando eu digo erguer os olhos, eu trago uma passagem de Emmanuel que ele diz: é imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Vejam, meus amigos, este irmão que tanto nos traz belezas para os corações, acalenta e fortalece. É imprescindível, eu preciso sempre saber que eu tenho que trabalhar, buscar, descobrir esta fé, esta semente que será tratada e cuidada somente pelo meu esforço, pela minha busca íntima. Nós podemos ser os sedentos de pão e água hoje, mas temos irmãos assim conosco, também na caminhada. Nós somos os cegos que não entendemos a mensagem pela leitura, mas também nós podemos ser os surdos que ainda não conseguem ouvir o Mestre Jesus, os bons espíritos ao nosso lado, constantemente. Mas nós sabemos, lá no íntimo, que o Cristo, Ele está conosco. Ele caminha diariamente. E Ele fortalece
num piscar de olhos que eu me conecte com Ele, Ele está comigo. Porque Ele estará comigo sempre. Mas quando eu o busco, eu sinto fortalecer, eu sinto crescer um ânimo, uma vontade, uma disposição. Nesta passagem também de Emmanuel, ele nos diz que não existem trabalhadores, seguidores prontos. É muito bonito. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos encontrar dentro de cada um este deserto de despertar, de fortalecer e de caminhar. Mas chegará o dia em que estaremos prontos, plenamente. Mas se hoje estamos aqui neste planeta azul maravilhoso, um presente, que já bebemos dessa água fresca da fonte, já não somos mais aqueles que dormem na sombra ou na noite, nós já sabemos que o Mestre Jesus nos inspira a todos os instantes. O acaso não existe, existe o amor divino. Então, sair deste momento para um outro de elevação é dentro da casa espírita, é estudando o Evangelho do Mestre, é na prece constante, é nos grupos de estudo, é na visita ao doente, é na visita àquele que precisa, é o encontro na rua daquele que precisa ser sustentado, elevado, retirado da condição triste, vazia, solitária. Tudo isso que remeta àquele momento de dor de uma pessoa, de aflição. Então, eu me elevando, eu elevarei outros. Eu me elevando, não importa, 5, 10, 20 anos, eu me tornarei aquele arpista que também poderá executar as mais belas estrofes, as mais belas harmonias para encantar corações. E esta música da história que encantou, essa melodia que encantou corações, é o nosso pensamento em ação, como diz o nosso nobre irmão Leon Denis. Como nos diz o Mestre Jesus, para buscarmos Ele a todo instante, porque aquela luz que Ele tem é nossa também. Eu finalizo dizendo aos amigos Paulo de Tarso, outro grande exemplo, que se levantou diante da dificuldade e seguiu em frente, abandonou a noite escura e foi para a luz do Mestre. E ele disse, dentre suas passagens maravilhosas, me permitam a leitura, o cristão acordado, porém caminha oficiando como sacerdote de si, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação e o bem à vista do mal. E ele ainda nos diz para nos resguardarmos e prosseguirmos com o capacete da esperança, sendo fiéis ao nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus. E eu digo mais, meus amigos, nós estudantes desta casa de luz, que acolhe a tantos irmãos como nós, perseverar com Jesus é aceitarmos as suas verdades e trabalharmos ao lado dele, na paz e na luz que ele nos oferece a todo instante. Gratidão pela paciência e pelo carinho de todos. Meus irmãos, eu convido agora para fazermos a prece de encerramento, se sentindo abraçado por esse mestre de amor que está aqui conosco nesta tarde, como ele está em todos os momentos da nossa vida. Mas hoje, aqui, a Casa Espírita, este local onde nós somos atendidos na mais íntima necessidade do nosso coração, do nosso espírito, roguemos ao Pai que essas bênçãos sejam derramadas, porque o Mestre aqui está. Façamos esse movimento instintivo de buscar a mão que se estende agora para cada um de nós. Abracemos esse Mestre Amor. Vamos entregar a nossa vida a Ele. Entreguemos o nosso dia. E sigamos na luta diária, caminhando certos de que o seu amor nos levará para além destas paragens, mas ainda aqui nesta terra, repletos de paz e de amor e de muita alegria nos corações, porque nos reencontramos e reencontramos o Mestre Jesus. Que assim seja.